Eu era tão obcecado por Mario quando eu era menor que chamaram a minha mãe pra uma conversa lá na escola, porque todos os textos e desenhos que eu fazia, o personagem principal era o Mario. E não tipo um Mario que eu inventei e fiquei obcecado, o Mario que você tá pensando mesmo. Eu ficava incontáveis horas desenhando em papéis aleatórios estratégias e movimentações e truques e sei lá o que, como se eu estivesse tentando fazer um manual pra Mario 64. Inclusive, é Mario 64. É o jogo da minha infância. Conforme a minha infância foi progredindo, eu dei uma acalmada nessa obsessão. Eu comecei a ler livros e consumir outras coisas, mas eu definitivamente não comecei a jogar menos Mario. Essa franquia, na real, ainda tá bastante presente na minha vida. Eu sou speedrunner de Mario 64 até hoje. Valeu, Gabo! Yes! E sempre que lança um Mario novo, eu estou lá jogando toda vez. E toda vez eu acho incrível, exceto por algumas exceções aí. Esse não é o vídeo pra isso, mas assim, eu podia ficar no meio do mato aqui falando sobre o quão foda essa franquia é. Porque, sinceramente, as músicas são icônicas, o level design e game design em geral são brilhantes, sempre à frente da indústria, sempre com ideias absurdas e magistralmente bem executadas. A movimentação, que pra mim é a coisa que mais interessa, é sempre genial e sempre muito única de jogo pra jogo. E Mario é realmente pra mim um videogame muito puro, sabe? Pra mim, videogames almejam ser o que Mario é. Tudo isso pra dizer que eu não sou uma pessoa imparcial pra falar dessa franquia. Mario fez parte da minha infância muito intensamente e faz parte da minha experiência com jogos agora, em 2024. Aos meus olhos, Mario sempre foi o videogame mais videogame de todos. Aquele tipo de obra que depende tanto dos atributos intrínsecos da mídia que pertence, que é difícil imaginar uma tradução do negócio. Mario é movimentação, controle de inércia, precisão, timing, tomada rápida de decisões. A grande maioria dos jogos dessa franquia tem como fator principal o aprendizado. Sem textos, diálogos ou cutscenes, o jogo usa level design para te ensinar como usar a gameplay como instrumento para resolver os problemas que são colocados na sua frente. E é lógico que dá para descrever muitos jogos assim, mas Mario não só é um dos primeiros da indústria a fazer isso, de forma efetiva lá em 85, como até agora é visto como modelo ideal de jogo que coloca gameplay acima de todo o resto, com level design afiado e formas inteligentes de ensinar coisa para os jogadores. A história da coisa toda, a princesa raptada, a tartaruga dragão, são notas de rodapé. Quase uma obrigação contratual que, se pudessem, teriam deixado pra lá. O que é o videogame mais videogame de todos sem interatividade? O que resta? A resposta é simples. Nada. Para todos os efeitos, Mario é igual a gameplay. Então não teria nenhum motivo para transformar Mario num negócio puramente narrativo, sem interatividade nenhuma. Então, pera, como é que é? Em 1993, lança Super Mario Bros., a primeira adaptação de jogo para filme da história. No começo da década de 90, um monte de estúdio de Hollywood estava espumando pela boca para conseguir os direitos da franquia, visto que o jogo de 85 foi um sucesso comercial absurdo que consolidou a Nintendo da época como a empresa de videogames. Não tinha uma criança no mundo que não soubesse quem era Mario ou o que era o Nintendinho. O Dustin Hoffman chegou a tentar comprar os direitos para fazer uma adaptação, na qual ele seria o Mario, e o Danny DeVito o Luigi, profundamente trágico que, devido a cronogramas conflitantes, esse projeto nunca foi pra frente, e isso nunca vai sair da minha cabeça. Em 89, a Nintendo chegou a vender os direitos para DIC Entertainment, responsáveis pelo Super Mario Bros. Super Show, para fazer um filme baseado na série, mas aí o projeto acabou nunca saindo do papel. No fim das contas, quem finalmente conseguiu os direitos e fez algo com eles foi o Roland Joffé. É óbvio que teve bastante sorte envolvida, mas a dedicação do Joffé para conseguir o negócio foi admirável. O cara foi pro Japão só para conseguir ficar na mesma sala do presidente da Nintendo da época. Ele não conseguiu, mas isso não impediu ele de presentear o secretário do presidente com chás
todos os dias com esperança de convencer alguém relevante na Nintendo a vender os direitos para Leitmotiv. Segundo o Jofé, o secretário em algum momento perguntou para ele: por que venderíamos os direitos para vocês, sendo que tem um monte de empresa grande interessada? E a resposta foi: porque nós podemos fazer algo diferente. Não mentiu. Por vontades das forças invisíveis do universo, depois de muita insistência, a Nintendo de fato vendeu os direitos para fazer um filme para Leitmotiv, uma vitória absurda e completamente inesperada. E ainda por cima, a empresa japonesa deu bastante liberdade criativa para a equipe, sem exigir nenhum tipo de fidelidade ao material original, já que a marca é forte o suficiente para permitir experimentação. A real é que a Nintendo, com exceção de alguns momentos, ficou bem distante da produção desse filme em termos de controle criativo. Se a história da pré-produção já é meio absurda, a produção do filme em si foi tão ridícula que se não tivesse registro comprovado, eu ia achar que foi invenção. O filme foi dirigido por Annabelle Jankel e Rocky Morton, um casal de diretores com experiência bastante limitada, especialmente em filmes da proporção que Super Mario Bros. Ganhou mais pra frente. Isso é parte do motivo pelo qual a coisa toda virou um grande pedaço de bosta flamejante do começo ao fim. Antes de tudo começar, um roteiro foi escrito por Barry Morrow, a lenda por trás do clássico Rain Man. O texto era emocionante. Um drama sobre o vínculo entre dois irmãos e as dificuldades que um relacionamento familiar enfrenta ao longo da vida. É óbvio que um roteiro escrito por alguém que nem sabia da existência de Super Mario Bros. Não tinha muito a ver com o material original, mas a qualidade do texto foi boa o suficiente para atrair o John Leguizamo e a Fiona Shaw. Porém, como o texto era um drama mais sério e muito distante do material original, os produtores ficaram meio nervosos com o potencial comercial da coisa toda e resolveram trazer mais escritores para fazer uma adaptação um pouco mais fiel. Aí que o Jim Genuine e o Tom S. Parker foram chamados para escrever um negócio mais leve. Tanto que o roteiro deles era bizarramente meio similar a Shrek. Certo. E esse arbusto aqui, que é a cara da Fafá de Belém? Uma paródia de clichês de contos de fada com alguns momentos emotivos espalhados ao longo da história. E mais uma vez, o nervosismo dos produtores, especialmente o Jofé, fez com que o roteiro fosse descartado de novo, nos levando ao último tratamento da história. Um Frankenstein amaldiçoado com elementos de todas as versões anteriores, somado a 1000 ideias novas. A ideia principal dessa última versão era mostrar a verdadeira história do universo de Mario que inspirou a Nintendo a criar o jogo. Uma mistura de contos de fadas japoneses com elementos estadunidenses contemporâneos. Entre as várias influências temáticas e estéticas, os criadores citaram Blade Runner, Duro de Matar, Mad Max, o Batman de 89 e Tartarugas Ninja. Agora percebam que tudo isso aconteceu antes da produção do filme em si sequer começar. É notável a falta de visão unificada e clara da identidade do filme. Um monte de ideias e referências avulsas, escritores entrando e saindo o tempo todo, falta de confiança dos produtores e criadores. A verdade é que sempre foi um projeto fadado ao fracasso. Quando a produção efetivamente começou, a tempestade não só não acalmou, como piorou. A Disney comprou os direitos de distribuição do projeto e exigiram, isso mesmo, mais uma reedição do roteiro, o que resultou num texto que não era compatível nem um pouquinho com os sets e centenas de elementos de cenário, efeitos e figurinos que já estavam prontos fazia meses. A equipe toda, incluindo o casal de diretores, detestou a última versão do roteiro. Se a falta de clareza já era um problema antes da interferência da Disney, agora a confusão estava completamente instalada. Durante toda a filmagem, era normal não saber o que ia ser filmado em seguida, o que fazer com os sets inteiros, ou mesmo como fazer grandes trechos do roteiro fazerem qualquer tipo de sentido. O Ed Solomon, um dos caras que ajudou a escrever a abominação que ficou o roteiro, falou o seguinte sobre a experiência toda. There was just a giant sense of what the fuck is going on? Sabe mais um fator agravante? O filme todo foi capturado e produzido dentro de uma grande fábrica de cimento desativada, que com as dezenas de profissionais trabalhando, iluminações, props, cenários, fios elétricos e afins, era um absoluto inferno, atingindo temperaturas de até 45 graus. Pessoas da equipe descreveram a experiência diária como ir pra guerra.
Dentro desse inferno em forma de estúdio, a falta de experiência dos diretores e os relacionamentos já desgastados entre eles, os roteiristas e produtores, garantiu um dos piores ambientes de trabalho da indústria cinematográfica até então. Os atores Bob Hoskins e Fiona Shaw estavam tão frustrados com o jeito que as coisas estavam se desenvolvendo que todo domingo após as filmagens se reuniam para interpretar Macbeth, numa espécie de limpeza pós-traumática da aberração que eles estavam ajudando a fazer. Olha, sinceramente, eu tenho mais pontos pra fazer nesse vídeo, então não dá pra fazer um documentário completo com absolutamente todos os absurdos sobre a produção desse filme. Toma aí alguns dos melhores. A equipe responsável por animais no set falou pra Fiona Shaw levar a cobra que aparece com ela no filme pra casa, pra que a cobra se acostumasse com a presença dela. A cobra ficou vomitando bolas de pelo na casa da atriz e chegou a morder ela depois de já ter passado dias na casa dela. Parece que o Rocky Morton propositalmente derramou café na cabeça de um figurante, pelo menos de acordo com as memórias do John Leguizamo. O Dennis Hopper, que a mera presença nesse filme já é um absurdo, rapidamente se voltou contra tudo e todos, especialmente o casal de diretores. Ele se comportou da pior forma imaginável e destratou absolutamente todo mundo envolvido na produção. O David Snyder, designer de produção do filme, foi o responsável pelo design de produção do Blade Runner também. O Roger Ebert, discutivelmente o maior crítico de cinema de todos os tempos, colocou esse filme na lista de piores filmes de 1993. E o filme meio que previu a tragédia de 11 de setembro. Existe um site inteiro dedicado a documentar tudo o que aconteceu na produção e depois na recepção do filme, e eu vou colocar o link na descrição do vídeo se você tiver algum interesse. Enfim, o resultado dessa epopeia toda foi um filme, assim como seu desenvolvimento, caótico. A narrativa, por algum motivo inexplicável, se passa em uma realidade em que os dinossauros nunca foram extintos e evoluíram em uma dimensão paralela por 65 milhões de anos. O antagonista do filme, Bowser, ou King Koopa, como chamam no filme, uma fidelidade rara e desnecessária ao material original, quer capturar a princesa Daisy porque ela tem um pedaço do meteorito necessário para fundir as duas dimensões sobre as quais ele reinará supremo. A experiência de assistir Super Mario Bros. De 1993 é relativamente parecida com a experiência de assistir qualquer filme B. É muito clara a falta de qualidade da coisa toda e simultaneamente muito divertido pela comédia não necessariamente intencional gerada por essa falta de qualidade. Porém, esse filme não é qualquer filme B. Ele é a primeira adaptação de um jogo da história. Ele não tem absolutamente nada a ver com o jogo e, por algum milagre, a Nintendo, uma das empresas mais nojentas do mundo quando se trata de propriedade intelectual, deixou essa obra, essa colagem de ideias incoerentes, essa sopa de referências não relacionadas, ver a luz do dia. Não é uma experiência transcendental, mas tem algo ali. A inocência e natureza acidental da produção transborda em toda a cena. Não acho que tenha um único momento que não seja excêntrico. E eu não posso deixar de citar que o design de set, o design de monstros e a atmosfera de Dino Hatan são genuinamente fodas. São demonstrações impressionantes da capacidade do cinema prático, artesanal, de uma era muito particular que nunca vai voltar. No fim das contas, por pior que o filme seja, ele tem alma. A narrativa não faz sentido, os personagens são mal escritos, não dá pra chamar de adaptação, a edição é bizarra, mas a alma é inegável. Algumas décadas depois, em 2023, Super Mario Bros. The Movie é lançado. A campanha de marketing foi enorme. A escolha questionável de Chris Pratt para dublar o Mario acabou sendo benéfica por gerar engajamento online, e o carisma inesgotável do Jack Black como Bowser foi utilizado com força. Dessa vez com acompanhamento bem próximo dos executivos da Nintendo, a animação da Illumination foi um sucesso comercial, um dos maiores filmes do ano de longe, lucrando módicos 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Com um pequeno exército de celebridades como dubladores e o filme de 93 como exemplo de que tipo de desastre evitar, o filme teve uma produção super tranquila. Todos os envolvidos na produção sabem muito bem do que se trata. Não há decisões estranhas de produção, os diretores foram escolhidos a dedo pela Nintendo e pela Illumination, o roteiro foi feito por uma pessoa só,
com acompanhamento do criador do Bigodudo, o Shigeru Miyamoto, o qual inclusive tinha a palavra final de aprovação sobre tudo, da narrativa ao design dos personagens. Para todos os efeitos, os erros espetaculares do filme de 93 fez com que esse de 2023 saísse perfeito, digamos assim. Pelo menos em termos de acertar o público-alvo infantil e ser uma adaptação fiel ao material original. Não tem como afirmar que não teve nenhum tipo de turbulência, toda produção audiovisual tem, mas não é o tipo de produção que gerou histórias icônicas como a de 93, nem teve erros e conflitos interpessoais tão grandes a ponto de serem visíveis no produto final. O filme é sobre os irmãos Mario e seu pequeno negócio de encanamento. A família dos dois não bota fé neles. Aliás, eles são desgraçados, não tem redenção que faça sentido no filme, eles são só cretinos mesmo. E isso é um dos grandes motivadores da jornada, inicialmente. Alguma hora o Luigi é sugado para uma dimensão paralela, o Reino dos Cogumelos, e raptado pelo Bowser. O resto da narrativa é a jornada para resgatar o Luigi e derrotar o Bowser, que planeja capturar a Power Star para dominar o mundo. O filme tem um pacing horroroso. Essa síntese que eu acabei de fazer faz parecer que o filme, que aliás é curto, com 1h30 de duração só, é uma história sucinta no qual um monte de coisa acontece. Não é. Depois do Luigi ser raptado, o grosso do filme é o Mario e a Peach indo e voltando de lugares para reunir um exército, mas a sensação que dá é que nada acontece. De alguma forma, uma animação para crianças de 1h30 parece se arrastar até o clímax. Honestamente, talvez eu não tivesse percebido tudo isso se o filme tivesse um pingo de alma. Vamos falar sobre algumas coisas pontuais que me incomodaram nessa gororoba corporativa. O Chris Pratt cuspiu na cara da arte do voice acting com uma performance tão pouco inspirada que o negócio me ofendeu. A falta de conexão do ator com o material ficou óbvia antes, no marketing todo de entrevistas, e durante o filme, no qual ele interpreta o encanador aos tropeços, sem a menor ideia do que poderia produzir uma performance sincera de qualidade. That's a little mushroom man talking to me. Se não me engano, chegou a rolar comentários por parte do ator do tipo: a voz do Mario não vai ser aquela voz aguda, não se preocupem. Como se isso fosse um problema e não o trabalho árduo de muito carinho por décadas e décadas do Charles Martinet, um verdadeiro dublador, que inclusive aparece no começo do filme falando com o Mario, o que era pra ser uma homenagem bonitinha, mas é um desaforo ao trabalho do cara. A risada de merda do Seth Rogen no Donkey Kong, um dos meus personagens favoritos de todos os tempos. I guess he got the wrong mushroom. E não só isso, a personalidade do macaco tá uma bosta. A rivalidade dele com o Mario é forçada e só serve pra dizer: olha, a gente lembra daquele jogo lá, que eles eram inimigos. A aparição constante de karts, porque Mario Kart vendeu 62 milhões de unidades e é o que vai gerar reconhecimento de marca. E essas aparições constantes não parecem uma carta de amor. Só produto daqueles focus groups que Hollywood ama. Como tudo nesse filme, a sensação que causa é que é um apelo direcionado como isca de nostalgia ou de reconhecimento. Aquelas músicas da década de 70 e 80, direto de Guardiões da Galáxia, jogada de qualquer jeito, sem coerência nenhuma, que é um puta tapa na cara, considerando que o Mario tem uma lista quase infinita de músicas icônicas do mestre Koji Kondo, de 85 a 2024. Eu sei que tem música do Kondo que aparece no filme, mas é muito breve, é um arranjo sem imaginação que não toma risco nenhum, fruto de obrigação mais do que de paixão genuína, assim como esse filme como um todo. Enfim, a vibe geral de Minions é inegável e impossível de ignorar. Não tem condição, o filme é muito ruim. É curioso, eu vi o Mario de 93 pela primeira vez quando eu era criança e fiquei extremamente confuso e puto que o filme era do jeito que ele é. Depois que envelheci e assisti de novo, eu genuinamente gostei muito do filme, independente e talvez por causa de suas falhas. Agora, esse de 2023... ironicamente, seria o filme que o 10 criança amaria, mas o 10 de 32 anos de idade assistiu e começou a escrever esse texto aqui. O tamanho do vazio que eu senti assistindo essa animação, tão tecnicamente excepcional, tão visualmente bonita, me pegou de surpresa. Tava ali na minha frente um objeto querido da minha infância, finalmente adaptado de verdade pra tela grande, e ainda por cima uma animação, o jeito ideal de adaptar um jogo como esse. Mas a real é que o filme não consegue esconder o quão estéril ele é. É um produto feito por executivos, não filmmakers arriscando a vida e a carreira.
A era da primeira adaptação, de experimentações e acidentes, acabou. O que eu senti foi que eu estava frente a uma coleção de iscas de nostalgia, uma sensação provavelmente análoga a que os fãs de Star Wars sentiram assistindo os filmes mais recentes. Claro, eu reconheço as coisas que apareceram ali. Eu sorri quando eu ouvi o sonzinho da intro do GameCube. You know, you can't be scared all the time. You'd be surprised. Quando eu vi o King Boo, quando eu vi Bob-omb Battlefield, mas esse momento durou pouco. No fim das contas, é dolorosamente claro que tudo no filme é reconhecimento de marca. Imagens vibrantes com verniz de relevância porque, olha, é o kart do Mario Kart. O filme parece ter sido feito do mesmo jeito que aquelas animações amaldiçoadas de YouTube são feitas para crianças babonas assistirem no iPad dos pais enquanto o cérebro escorre pelas orelhas. O filme foi feito por máquinas. Pior, feito por humanos se travestindo de máquinas em prol de sucesso comercial e do mais baixo denominador comum. Uma obra segura, sem arestas, sem tempero, fácil de engolir. Seguinte, o filme de 93 não é uma obra-prima, o de 2023 não é um dos piores filmes que eu já vi, inclusive ele até pode ser divertido. Se você gostou ou não de qualquer um deles, não importa. O ponto é que esses dois representam muito bem o abismo que existe entre obras com alma e sem alma. Obras humanas, com todas as falhas e problemas que isso representa, e obras não humanas fabricadas por executivos que servem a entidades sem face. Essas obras cínicas, feitas por executivos gananciosos, são produzidas pelo que eu chamo de máquinas. É um termo que eu uso para denominar tudo que diz respeito a indústrias nojentas, executivos ignorantes, uso de inteligência artificial, algoritmos predatórios, tudo que não tem alma, enfim. Em 2024, essa conversa sobre arte sem alma é mais real que nunca. Ao meu ver, isso é uma guerra que está sendo travada no reino da criatividade. Agora, mais do que nunca, é essencial lembrar que a arte é, acima de tudo, uma expressão do espírito humano. Seja lá o que o espírito humano signifique para você. A gente não pode ser conivente com as máquinas. A verdade é que a arte sincera tá em todo lugar, independente do quão formidável nossos inimigos são. Apoiar e produzir obras de arte que nos movem não é algo secundário. É vital pra gente manter nossa essência humana, se não intacta, viva. Se você tem impulsos criativos, vai lá e faz. Sem se preocupar se tá na categoria bom ou se tá na categoria ruim. A única coisa que interessa é que esteja na categoria humana. Se você admira um artista, apoie esse artista. Valorize a arte. Salve a raça humana.